Bom dia, meninas! Hoje o nosso tema é Dons e Talentos e o texto que vai trazer toda a base para nós sobre esse tema está em Mateus 25, do verso 14 ao verso 30, uma parábola extremamente conhecida que é a parábola dos talentos, que conta a história de um senhor que foi viajar e ele deu 5 talentos para um primeiro servo, 3 talentos para um segundo servo e 1 talento para um terceiro servo. Quando ele passou um tempo longe, quando ele retorna, ele vai prestar contas. As pessoas vão ter que prestar contas daqueles talentos que ele havia entregado para elas. E o primeiro servo multiplicou os talentos. O segundo servo multiplicou os talentos. E o terceiro servo, por medo, por insegurança, ele enterrou o talento. E aquele servo que enterrou o talento, até o talento que ele tinha foi tirado dele. O que fala essa parábola para nós sobre dons e talentos? O último servo, que enterrou os talentos por medo, por insegurança, ele caracteriza a perda do nosso potencial. E a perda do nosso potencial está diretamente ligada à perda do nosso propósito, do nosso sentido de vida. Jesus, no Sermão da Montanha, ele disse o seguinte: não se coloca uma candeia debaixo da mesa. Se eu pego uma luz e eu coloco ela escondida em algum lugar, ela perde a utilidade dela, ela perde a função específica para a qual ela foi criada. E quando nós não utilizamos ou subutilizamos os nossos talentos, nós estamos fazendo o quê? Nós estamos perdendo a nossa utilidade, nosso senso de propósito. De uma perspectiva da neurociência, a neurociência fala a respeito de uma capacidade que o nosso cérebro tem chamada neuroplasticidade cerebral, que é o quê? O nosso cérebro, ele tem a capacidade de fazer novas conexões entre os neurônios, ele tem uma capacidade incrível de se adaptar e de aprender coisas novas. Isso fala de quê? Isso fala sobre nós treinarmos para colocarmos o nosso talento em prática, desenvolvermos o nosso talento. De uma perspectiva psicológica, a psicologia traz para nós o seguinte, que quando nós não usamos os nossos talentos, a gente tem uma tendência a se sentir estagnado na vida, se sentir paralisado. E isso, gente, pode gerar depressão, isso pode gerar ansiedade, porque é a perda do nosso potencial, é o desperdício do nosso propósito de vida. No primeiro vídeo, no dia 1º de dezembro, eu falei sobre identidade. No segundo vídeo, eu falei sobre autoestima. E de uma perspectiva da identidade, da autoestima, quando a gente para pensar sobre os nossos talentos, eles fazem parte da nossa identidade pessoal. Não usar os nossos talentos pode gerar o que em nós? Pode gerar uma crise de identidade. Você vê um monte de gente se arrastando pela vida, desanimada. Por quê? Porque não está usando os talentos que Deus deu. E usar os nossos talentos, gente, não é só uma questão espiritual, é uma questão de saúde emocional, é uma questão de saúde psicológica e é também uma questão de realização pessoal. A gente tem uma tendência muito grande a querer espiritualizar tudo, mas nós somos seres humanos. Deus nos fez humanos com necessidades naturais do próprio ser humano, e realização pessoal é uma dessas necessidades. Quando a gente para olhar para os ciclos da natureza, observa a natureza, você observa as plantas, você observa as árvores, elas têm um tempo certo para florescer, elas têm um tempo certo para gerar frutos. Quando você observa os animais, quando eles vão gerar, né, quando eles vão criar novas espécies, né? A mulher, quando ela é engravida, que ela tem um tempo, ela tem um ciclo para aquilo ser gerado dentro dela e para ela colocar para fora. Então a natureza fala pra gente de ciclos, de estações, de tempo de florescer, tempo de gerar. E gente, uma coisa é muito verdade. Quando Deus colocou coisas dentro de nós para que essas coisas elas floresçam e no tempo certo elas sejam geradas de nós. E gerar aqui eu estou falando no sentido de serem colocadas para fora. Quando eu não coloco certas coisas para fora que estão dentro de mim, que o próprio Deus colocou, as coisas que seriam para gerar vida, elas acabam gerando morte em nós. Porque a gente começa a andar pela vida sem senso de propósito, com desânimo, com abatimento, a gente começa a viver no modo sobrevivência. E aqui eu quero trazer um trechinho do livro da Joyce Meyer que fala sobre isso. Seja qual for o seu dom e o seu chamado, confie ao Senhor e comece a desenvolver o seu potencial. Não é Deus que desenvolve o seu potencial, é você. Como, Viviane? Se expondo a novas experiências. Quando a gente se expõe a novas experiências, a gente descobre coisas sobre nós que a gente jamais imaginava que a gente era capaz de fazer. E depois ela diz assim: tome a decisão agora mesmo de nunca ficar satisfeito em ser qualquer coisa menos do que tudo o que você pode ser. Gente, autoconhecimento é vida. Autoconhecimento mudou a minha vida.
todo o investimento que eu fiz de tempo, dinheiro e recursos em mentorias, em cursos que me trouxeram autoconhecimento, ampliar a minha visão de mundo, ampliar a minha visão sobre mim mesma. Então que hoje, que o nosso tema é dons e talentos, que você ore ao Senhor falando, Senhor, me revela quais são os meus dons e talentos, me ajuda, Senhor, a desenvolver o meu potencial, não permita que eu enterre os meus talentos por medo, por insegurança, para que eu possa, meu Deus, impulsionar as pessoas, para que eu possa ativar as pessoas com os meus talentos. Que a sua oração para 2025 seja essa, Senhor, não permita que eu enterre os meus talentos por medo e por insegurança, que eu possa multiplicar, que eu possa transbordar na vida das pessoas aquilo que o Senhor já colocou dentro de mim. Feliz terça-feira para todas.